Bem, vou começar com um verso bíblico e terminar com ele também. Se eu esquecer no final, vocês me lembrem, por favor. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 20. À guisa de introdução, eu quero dizer que no Éden, a comunicação era face a face. Dias maravilhosos aqueles. Adão e Eva conversavam com Deus e com os anjos. Com a entrada do pecado, essa comunicação acabou. E Deus passou a se valer de outros meios. O de mais destaque, o dom de profecia ou os profetas. Mensageiros, porta-vozes do Senhor, para o céu se comunicar com a terra. A igreja do Antigo Testamento foi muito bem servida pelos profetas. Havia centenas deles. Alguns escreveram livros da Bíblia, outros tantos não. Esses profetas nem sempre foram bem recebidos. Às vezes foram perseguidos, presos e mesmo mortos. Infelizmente, Jesus se referiu a isto, a esse tratamento indevido, quando chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que faz o que com os profetas? Matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Verdade? E nós ficamos assim arrepiados quando lemos isso e pensamos: nós não somos assim. Nós tratamos bem os profetas. Nós aceitamos o que eles dizem. Nós seguimos os seus conselhos. Será mesmo? Bem, a igreja do Novo Testamento foi muito bem servida também pelos profetas. Vários nomes são mencionados no livro de Atos, outros livros da Bíblia. E os apóstolos também, na sua maioria, eram profetas. Mas, com a apostasia da igreja, os profetas desapareceram. Depois do desaparecimento dos apóstolos, não vemos profetas mais. Por séculos, a voz profética silenciou. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias esse dom, o dom de profecia, seria restaurado. Pedro, citando Joel 2, em Atos capítulo 2, versos 17 e 18, disse: E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos, visões, e os velhos, nós teríamos sonhos. Meus servos e minhas servas, naqueles dias, profetizarão. Essa é uma promessa que nós acreditamos que se cumpriu em parte nos dias apostólicos, mas se estenderia até o fim, até o nosso tempo. Isso é uma promessa do dom de profecia na última igreja, no tempo do fim. Mas Apocalipse 12, 17 é mais claro. Lá nós lemos: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nesse verso, a igreja remanescente, a última igreja, está focalizada. Duas características básicas, não que sejam as únicas, são apresentadas. A guarda dos mandamentos, entendemos, incluindo o sábado, do quarto mandamento. E o testemunho de Jesus Cristo, que sabemos ser o dom de profecia, conforme o capítulo 19, o verso 10. Deus prometeu que concederia o dom de profecia
a sua última igreja, a igreja remanescente, a igreja dos nossos dias, teria cumprido Deus a sua promessa? Resposta: sim, absolutamente sim. Ao chamar a última igreja, em cumprimento da profecia dos 2.300 anos, em 1844, Deus também suscitou ali o dom de profecia, a orientação profética para conduzir, guiar, orientar o povo de Deus nesses últimos dias. Exatamente como fez no Antigo Testamento, escolheu Moisés para ser o guia visível do povo. A Bíblia diz: através de um profeta, Israel foi tirado do Egito e por ele guiado até a terra prometida. Deus faria o mesmo com Israel espiritual. Concederia a voz profética para orientar, guiar, aconselhar, orientar, advertir esse povo para a jornada desta terra até o céu. Nós vamos então gastar o tempo daqui para frente narrando um pouquinho da história da pessoa a quem Deus escolheu, Deus chamou para ser sua mensageira, a quem concedeu o dom de profecia a esta igreja. Antes de começar essa história, quero sugerir que, por favor, aqueles que ainda não leram, que o façam. Ellen White, Mulher de Visão, escrito pelo neto, pastor Arthur White, que viveu até agora, recentemente, 1991. É a obra mais completa biográfica de Ellen White que nós temos em português. E é, claro, escrita pelo próprio neto, que conheceu a avó em detalhes a sua história e a sua vida. O que eu vou contar hoje é um grão de areia comparado com o conteúdo desse volume e outros volumes a respeito. Ellen Harmon nasceu no dia 26 de novembro de 1827. Parece que é o dia de ação de graças, né, dos Estados Unidos. Sua família numerosa, eram 8 irmãos, e ela gêmea de Elizabeth. O pai fabricava chapéus. Mudou-se para Portland, vindo de Gorham, Maine, porque achava que ali poderia vender melhor os seus chapéus. Mas a coisa não foi bem também ali. E um dia ele decidiu que iria até a Geórgia tentar vender os seus chapéus. Encheu várias malas com o material, reuniu a família, orou com a família e se despediu, sem saber que quando voltasse, o rostinho de Ellen não seria mais aquele. Seria um rosto diferente, desfigurado, por um acidente que sofreria. E ele foi, e ao voltar, o acidente tinha acontecido. Vocês sabem, quando voltava da escola, recebeu uma pedrada no rosto, fraturando o nariz, parte da testa, ficando inconsciente por muitos dias, desenganada pelos médicos. Um dia, uma amiga visitando a família disse: ela está irreconhecível. Mas ela ouviu isso, porque já tinha voltado à sua consciência. Foi conferir no espelho e confirmou, estava mesmo irreconhecível. A menina Ellen caiu num estado de tristeza muito grande, mas procurou em Deus conforto para o seu coração. Tornou-se uma menina religiosa, piedosa, extraordinária. E quando em 1840 Guilherme Miller visita Portland, pregando a breve volta de Jesus, a família Harmon abraçou esta mensagem e Ellen amou a convicção de que Jesus voltaria em breve e a levaria deste mundo tão triste.
quando, no dia 22 de outubro de 1844, milhares de pessoas choraram pelo desapontamento, no dizer de Hiram Edson, ele disse: quando o relógio marcou meia-noite, meia-noite 1 e 2 e 3, e Jesus não apareceu, ele diz: nós choramos e choramos até o amanhecer. Ellen, de 17 anos, participou desse choro, dessa tristeza. O jovem Tiago White também chorou, diz ele, como uma criança. Em dezembro, cerca de 2 meses depois, estando Ellen adoentada, desanimada, sem entender o porquê da não vinda de Jesus, no dia 22, foi convidada por algumas amigas para ir lá orar com elas, estudar a Bíblia, buscar a Deus para entender, inclusive, isso. E ela foi visitar as amigas Reines. E enquanto estudavam as Escrituras e oravam, Ellen teve sua primeira visão. A visão histórica, que eu não poderia deixar de recordar rapidamente aqui. O ambiente foi iluminado, cheio da presença de Deus. As demais notaram algo diferente, mas a visão foi concedida a Ellen, de 17 anos. O que ela viu nesta visão? Um caminho estreito e elevado da terra, e o povo do advento a andar por ele. Na extremidade estava a cidade santa. Na parte de trás, uma luz brilhante que clareava todo o caminho para ninguém precisar tropeçar. E à frente, Jesus conduzindo o seu povo rumo ao céu, rumo à cidade santa. Foi algo maravilhoso. Na visão, ela viu a volta de Jesus em glória e majestade, a ressurreição, a transformação dos vivos, a viagem para o céu. Os 144 mil no mar de vidro sendo coroados e coisas assim lindas. Quando ela narrou o que Deus havia lhe mostrado, muitos acreditaram. Deus escolheu este meio para nos consolar da grande tristeza do desapontamento. Deus quis dizer, 22 de outubro não era para ser o fim, como vocês pensaram, mas o começo da pregação de uma mensagem de preparo em todo o mundo. E só depois Jesus voltará, mas ele virá com toda certeza. Dias depois, um anjo lhe apareceu e teve uma conversa séria. Ellen, você foi escolhida para ser a mensageira do Senhor. Ela estremeceu. Eu, de 17 anos, com o 3º ano primário, adoentada, você. E o anjo lhe disse: o Senhor vai puxar a cortina do tempo e te mostrar acontecimentos de um passado distante, do presente e do futuro. Nunca ninguém viu tanta coisa como você verá. E um detalhe, Ellen, Deus quer que você escreva tudo isto. E ela questionou: mas desde o acidente eu nunca mais escrevi uma linha. Minha mão é totalmente trêmula. O anjo disse: tem alguma coisa difícil para o Senhor? Ele vai resolver isto. Dias depois, escrevendo uma carta para José Bates, ela ficou surpresa porque sua mão estava firme. Ao escrever a primeira linha, segunda, terceira, um milagre. O primeiro dentre muitos que ocorreriam ao longo da sua vida. Quando escreveu as primeiras linhas, não tinha a mínima ideia da grandiosa missão pela frente, que escreveria mais de 100 mil páginas
Não tinha ideia disto. Que seria a autora americana mais traduzida, que teria mais de 2.000 visões e sonhos, que haveria de prestar um serviço relevante e extraordinário no estabelecimento e no progresso da igreja até o fim. Mas isto aconteceria. Muito bem. Vamos alçar voo agora e ir para frente. 1846 se deu o casamento com o jovem ministro Tiago White. Deus dirigiu aquele casamento? Sim. Uniu a mensageira do Senhor com um pastor ardoroso, administrador, amante das publicações e etc. Deste casal nasceram 4 rapazes. O Henry Nichols, o mais velho, Tiago Edson, o segundo, William Clarence e John Herbert, o mais novo. 2 faleceram cedo e 2 se tornaram ministros do Evangelho e viveram idade avançada, sendo o grande destaque para William, a quem ela carinhosamente chamava de Willie. Sempre morou com ela, depois de viúva, foi uma bênção na sua vida. Bem, em 1858, ela teve a visão ampla do grande conflito, em Lofts Grove, Ohio. 2 horas, num serviço fúnebre. Ela teve essa visão. E ao voltar para casa, para a sua casa recém-construída, que muitos de nós conhecemos, em Battle Creek, na Rowood, lá no quarto em cima do casal, ela começou a escrever O Grande Conflito. Pequeno na sua primeira edição, depois ampliado até 1911. Os que leram a introdução do Grande Conflito vão encontrar ela dizendo, a autora, enquanto essa obra era escrita, a autora deste livro recebia novas visões. Quando eu estava lá no quarto onde ela escreveu, parece que estava vendo isto. Enquanto ela escrevia, novas visões relativas ao grande conflito, para refrescar a memória e ela registrar. 1860, 2 acontecimentos merecem nosso destaque. Primeiro, a igreja não tinha nome ainda. Um grupo se reuniu para escolher um nome. E várias sugestões aconteceram, mas houve uma apoiada. Um indivíduo por nome David Hewitt, ou Hewitt, num dado momento disse, que tal se nos chamássemos Adventistas do 7º dia? Acho que ficaria bem, combinaria com o que nós cremos e pregamos. E houve uma aprovação geral. Quem era este homem? Abro um parênteses, já vou fechar em seguida. Um dia o pastor José Bates tomou o trem, orou a Deus e disse, Senhor, me guie. Onde meu coração pedir para desembarcar, eu vou descer, para pregar a mensagem do advento. E quando o trem parou em Battle Creek, ele sentiu, é aqui, vou descer aqui. Por onde eu vou começar? Vou à agência do correio. Chegando lá, perguntou para o moço, você poderia me informar quem é o homem mais honesto dessa cidade? E o rapaz prontamente foi respondendo, o pastor David Hewitt, mora na rua tal, número tal. É um homem íntegro, maravilhoso, tido como o mais honesto dessa cidade. O pastor Bates foi para lá com esse álibi, né? Logicamente. Bateu a porta, o pastor David apareceu, ele disse, pastor David, sim, olha, eu ouvi referências tão interessantes a seu respeito, que tive a curiosidade de vir aqui e conhecê-lo. Naquele dia, Bates pregou a mensagem do advento para David Hewitt, que se tornou o primeiro adventista do 7º dia de Battle Creek. Ele foi quem sugeriu o nome
adventista do sétimo dia. Mas dias depois, a senhora White recebeu uma mensagem de Deus dizendo: o nome adventista do sétimo dia é o nome da minha escolha, Deus falou. Ele apenas usou alguém para sugerir esse nome. Esse é o nome que Deus nos deu. Não devemos nos envergonhar dele. Se vocês forem ao cemitério de Oak Hill, em Battle Creek, vão encontrar entre as sepulturas dos pioneiros a sepultura de David Hewitt e uma faixinha branca com a inscrição: o homem mais honesto de Battle Creek. Você gostaria de ser a pessoa mais honesta de Curitiba? Puxa, maravilha, não? Do seu bairro, pelo menos. Fantástico, quem não gostaria, não? Bem, o segundo acontecimento, tínhamos agora um nome, Adventista do sétimo dia. O segundo acontecimento foi triste. Pensamos, uma pessoa que conversava com Deus, que recebia a visita de anjo em sua casa, que escrevia sob a inspiração do Espírito Santo, poderia ser protegida dos dissabores que nós, outros, experimentamos na vida, mas não. Foi severamente provada, mais do que todos os outros. O bebê John Herbert adoeceu. Seu estado de saúde se agravou. E aos 3 meses faleceu, trazendo grande tristeza, o primeiro luto para a família White. Ellen sentiu a falta do seu bebê, os irmãos mais velhos também. Deus permitiu isto. Perdeu o filho mais novo. 1863, 3 grandes acontecimentos que merecem destaque. A organização da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com 3.500 membros. A visão ampla sobre a reforma da saúde, que durou cerca de 1 hora. Praticamente tudo que nós conhecemos do Espírito de Profecia sobre saúde, ela recebeu naquele dia, há mais de 150 anos atrás. Os males das gorduras, frituras, sal em excesso, açúcar, a conveniência de uma alimentação vegetariana e assim por diante. Ela recebeu ali, 1863. Era algo novo, diferente de tudo que se imaginava. Quando ela teve uma conversa com o médico adventista, o Dr. Lay, ela estava receosa de dizer para ele o que tinha mostrado, porque contrariava tudo que se imaginava na época. Mas era a verdade, que haveria de beneficiar não só o povo do advento, mas o mundo todo. O terceiro acontecimento foi triste. O filho mais velho, Henry Nichols, de 16 anos. O rapaz talentoso, bonito, que tocava vários instrumentos, tinha uma voz belíssima, que alegrava o lar, adoeceu. Seu estado de saúde se agravou e ele sentiu que morreria. Os pais oravam. E apesar de terem tido o primeiro contato com tratamentos naturais, fazia apenas 6 meses, mas não estavam experientes ainda para usar isto para salvar o filho. Ele foi tratado do modo convencional. Quando ele sentiu que o estado dele de saúde era grave, ele fez um pedido para a sua mãe, disse: mãe, se eu vier a morrer, a senhora me promete que me sepultará em Battle Creek, porque não estava morando lá agora, ao lado do meu irmãozinho John Herbert, porque eu quero levantar com ele quando Jesus voltar. Ela disse que sim, mas com a esperança de que isso não aconteceria.
Dias depois ele disse para a mãe: mãe, eu sei que a senhora estará em pé no dia da ressurreição, e eu estarei com a senhora naquele dia. Pediu para o pai e mãe não chorarem mais do que deveriam pelo seu falecimento, mas era isso que aconteceria. No último dia da sua vida, chamou os amigos, fez um apelo a eles, os abraçou, os beijou a mãe, o pai, e suas últimas palavras foram: o céu é doce. Faleceu, firme na fé, mas os corações ficaram partidos, dos pais e dos irmãos. Ela dizia: quanta falta nos faz o suave cantor de Israel, quanta alegria trazia os seus cânticos, suas músicas. Mistérios, por que Deus permitiu isso? Mas permitiu. 1872, o casal White vai para a Califórnia, cujo trabalho havia sido começado pelo pastor John Loughborough em 1868, e eles deram um grande impulso ao trabalho na Califórnia e amaram a Califórnia. 1874, o nosso primeiro missionário oficial, J.N. Andrews, foi enviado para a Europa. E no dia 4 de janeiro de 1875, se daria um acontecimento histórico na Igreja Adventista. A inauguração do primeiro colégio de nível superior, conforme a orientação divina. Ellen foi convidada para a inauguração, mas para surpresa de todos, na véspera ela estava acamada, febre altíssima, sem voz. Como participaria da inauguração nesta condição? O pastor Thiago White convidou alguns pastores para ir até a sua casa orar pela esposa. E eles oraram. O William depois disse: olha, parece que o céu baixou lá na nossa casa. Quando os pastores oraram, meu pai orou depois. Maravilha. Depois que eles oraram, Ellen tentou orar também. Mas em vez de orar, teve uma visão rápida. E enquanto em visão ela dizia: escuro, muito escuro. E depois, luz, muita luz, muita luz. A visão durou apenas alguns minutos e ao voltar o pastor White a interpelou: Ellen, você teve uma visão? Ela sinalizou que sim. Deus te mostrou muitas coisas? Ela disse sim. E você poderia nos contar? Ela disse que não, e só oportunamente. Foi levada de volta para a sua cama, no seu quarto. E no fim da tarde, quando o pastor White retorna para casa, estava curioso para saber como estava a esposa. Para sua grande alegria, completamente curada, vestida, feliz. Um milagre tinha acontecido. Um milagre tão grande que pôde caminhar 1 quilômetro na neve para a reunião da noite, com os que tinham chegado já para a inauguração, deu o testemunho da cura, e no dia seguinte, depois que várias pessoas falaram na inauguração, ela tomou a palavra. E então disse: ontem eu tive uma visão. E na visão, este mundo pareceu-me totalmente escuro, tenebroso, uma coisa inimaginável. Mas depois eu vi um pequeno foco de luz que surgiu num ponto, um segundo ponto, um terceiro, um quarto, um quinto, até que a terra toda foi iluminada com esta luz. Essa era uma mensagem de Deus para aqueles que achavam que Jesus voltaria tão logo que não daria tempo para construir colégio, para ninguém estudar. Estavam criticando a construção do colégio. Faltava a visão, a compreensão da grandeza da obra e o tempo que isso requeria para a pregação dessa obra.
Ela diz, na visão, eu vi mais coisas. Ela diz, Deus fez desfilar diante de mim edifícios, especialmente editoras, em muitos países, publicando livro aos milhões. Isso era demais. O pastor White a interrompeu e disse, mas Ellen, nós temos uma editora aqui em Battle Creek, Review of the Herald. Você viu um monte de editoras, mas em que países? Ela disse, os países, os nomes não me foram apresentados, com exceção de um, a Austrália. Eu vi uma editora, nossa, funcionando na Austrália. Não tínhamos nenhum membro ali, mas ela viu uma editora funcionando. O que queria dizer isto? Que a obra tinha que se expandir pelo mundo todo. Abrir as mentes para isto, obra grandiosa, que apenas estava começando. 1881, outra perda trágica. O falecimento do pastor White com apenas 60 anos de idade. Que golpe terrível. Ellen estava doente também, quase à morte. Mas depois que outros falaram, o pastor Smith pregou o sermão fúnebre, ela se levantou e todos assustaram. O médico achou que ela pudesse cair. Mas por 10 minutos falou sobre a doce esperança daqueles que servem a Cristo. Não perdeu a chance de dar o seu testemunho. E disse, não vou me entregar a uma tristeza sem fim. Continuarei a obra que nós dois fizemos juntos por um tempo, agora vou levá-la avante sozinha. Foi nessa época que Deus lhe disse, Ellen, deite o meu servo William White, o teu filho, para ser o teu ajudante, o teu auxiliar. Ele possui a graça da humildade. Eu tenho dado a ele uma sabedoria incomum. Ele reconhecerá as orientações do Espírito Santo. E para o seu governo, Ellen White, William nunca vai se desviar da verdade. Permanecerá como uma rocha até o fim. Que mãe não gostaria de ouvir isto? E ela disse depois, eu notava uma sabedoria incomum na vida do meu filho. A partir daquele momento, acompanhou a mãe até o fim, até a morte, sendo o grande ajudante, o auxiliar, um dos 5 depositários que ela escolheu em 1912 e assim por diante. 1885, um convite inesperado. Ellen White, missionária, nunca tinha pensado isso. Achou que sempre moraria na América, e a obra é para a América. Europa. Ela disse, sim, irei para a Europa. Permaneceu 2 anos na Europa, e seu trabalho foi extraordinário. Inspirou certeza, confiança na igreja, impulsionou a igreja, mas há algo curioso que quero contar. Quando chegou em Basileia, Suíça, o pastor que já substituía J.N. Andrews, que havia falecido, novo também, disse, irmão White, acabamos de inaugurar um belo edifício, quero que a senhora conheça. E ele começou a mostrar salas, escritórios, apartamentos. Chegou na editora e disse, pastor, não precisa mostrar mais, eu já conheço tudo isso daqui. Eu conheço essa editora, essas máquinas, esses rapazes que trabalham aqui. Não há um senhor mais velho que trabalha aqui também? Onde está ele? Como a senhora sabe disso? Era uma das editoras que ela havia visto 10 anos antes, em 1875, editora que não existia, mas foi mostrada na visão para ela. Quando visitou outros países, reconheceu também editoras. Voltou para os Estados Unidos e, para sua grande surpresa, em 1891, claro, participou da histórica Assembleia de 1888, o tempo não permite isso, né? Em Minneapolis, o grande tema da justificação pela fé, não podemos entrar nisso agora. Mas 1891, um novo chamado. Irmão White, queremos que a senhora vá para a longínqua Austrália.
ela estremeceu. Orou durante alguns meses, e em nenhum momento Deus disse: vá, é da minha vontade, eu aprovo. Nunca isso. Mas finalmente ela disse: irei, atendendo um voto, um pedido da Associação Geral. Foi com o filho, que havia ficado viúvo, esposa jovem faleceu, deixou as filhas na Europa, nos Estados Unidos, e algumas secretárias também. Ao chegar na Austrália, a primeira coisa que ela disse, primeiro, reconheceu a editora. Era mais uma que ela tinha visto. O problema do tesoureiro também, que era tesoureiro da editora, mas não havia se desligado das lojas maçônicas que pertencia. Isso é um capítulo à parte. Ela conseguiu salvar esse obreiro, o senhor Nathaniel Falkenhead. Leia essa história em detalhes ali no livro depois, por favor. Chegando lá, ela fez um pedido: saiam procurar uma fazenda. Tínhamos já 500 membros lá, porque o pastor Haskell, quando ouviu ela contar que viu uma editora na Austrália, disse: bom, isso para mim significa que a gente tem que trabalhar na Austrália. E foi para lá. Foi o pioneiro, e já tínhamos 500 membros lá, mas pobres. Comprar uma fazenda, 500 membros pobres? Sim, saiam procurar. E eles saíam, mas era tudo muito caro. Até o dia em que encontraram uma fazenda grande, de 600 hectares. Por apenas, claro, na época era diferente, $4.500. Falou: puxa, isso, o valor é atraente. Mas a informação era que a terra não valia nada, não prestava, não serviria para o nosso propósito. Mesmo assim, um dia eles convidaram Ellen White para visitar a fazenda. Naqueles dias, Deus havia dado um sonho para ela, a respeito de uma fazenda, de uma área de terra. E no sonho, ela andava pela propriedade, até que chegou numa mata virgem e adentrou aquela mata, no sonho. No centro da mata, diz ela, eu vi um pequeno pedaço de terra sulcado por um arado. Enquanto eu estava ali, alguém disse: essa terra não presta, mas o anjo do Senhor me falou: não é verdade, a terra é boa, é só saber lidar com ela. Quando chegou para visitar esta fazenda, não sabia que era a fazenda do sonho, logicamente. Andou à tarde com mais uma meia dúzia de obreiros, nenhuma conclusão, dormiram ali. No dia seguinte, bem cedo, ela foi solicitada a orar por um irmão que estava no seu estado terminal com tuberculose. Ela orou ferventemente e a cura foi imediata. Ele disse: senti como corrente elétrica, dos pés à cabeça, não tenho mais nada, estou curado. E estava curado mesmo. Alguém disse: bem, Deus está conosco aqui, vamos sair e dar uma olhada. E enquanto saíam, 2 para lá, 2 para cá, ela chegou numa mata e adentrou com alguém que estava com ela, e para sua grande surpresa, o que estava lá no meio da mata? Uma parte removida por um arado. Que arado entraria ali? Não tinha como, mas estava. A terra ainda com aquele cheiro. Ela disse: nossa, mas foi isso que eu vi no sonho. Enquanto pensava em surpresa, 2 irmãos americanos, acostumados com o rico solo americano, chegaram e disseram: irmão White, a terra não presta, não vale nada. E não sabiam que, falando isso, estavam dando cumprimento ao sonho, entendeu? E o anjo havia dito: não é verdade. Resumindo a história, a fazenda foi comprada, dinheiro veio de oferta lá do fim do mundo para pagar aquilo, tá? A irmã White fez questão de ter um sítio ali, construiu a sua casa, a famosa Sunside, solarada, estava ansiosa para plantar frutas, e plantou pêssego, uva e morangos, e teve uma colheita maravilhosa, os melhores frutos da Austrália, milho. Se comprovou que Deus pode transformar um deserto numa terra fértil, pode preparar uma mesa no deserto.
O colégio foi fundado sob a sua supervisão. Devia ser o colégio modelo, porque o de Battle Creek não era. Área grande para os alunos trabalharem e outras exigências de Deus para esses colégios. O colégio foi inaugurado, desde o começo, um êxito total. E o que ela havia dito, em breve nossos jovens sairão daqui formados como missionários para as terras distantes. Isso parecia uma utopia, mas logo era realidade. Como se não bastasse isso, a obra médica foi estabelecida sob sua supervisão e cresceu e floresceu. Logo, William, o filho, teve a ideia de levar produtos Kellogg para a Austrália e vender. Depois ele pensou, que tal uma fábrica aqui? E muitas fábricas são estabelecidas, a Austrália é campeã. As fábricas de produtos alimentícios saudáveis da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enquanto na Austrália não esquecia a América, mensagem toda semana, acompanhava tudo, os desenrolar dos acontecimentos, sabia que o Dr. Kellogg estava se desviando da sua fé, com ideias estranhas, sabia de tudo. E um dia Deus disse a ela, Ellen, arrume as malas, é hora de voltar para a América. 1900. E ela obedeceu, filho, netas, secretárias, tomaram o navio. E quando se aproximaram de São Francisco, Auckland, Califórnia, uma grande preocupação. Onde eu vou morar? Vou comprar uma casa? Vou alugar? Vou ficar na Califórnia mesmo? Não vou? E então, enquanto dormia um pouco numa sala, aquela sala foi iluminada e uma fragrância de flores tomou conta do ambiente. E ela ouviu a voz de Deus falando com ela, Ellen, não fique ansiosa, preocupada. Eu já preparei um refúgio para você. Você passará os seus últimos anos bem instalada e terá anos muito produtivos. Fique em paz e tranquila. Dias depois, estando no hospital de Santa Helena, conversando com uma amiga sobre a busca de uma propriedade, a amiga disse, Ellen, há uma casa bonita, nova, que está à venda, da família Pratt, que se mudou para São Francisco. Vai lá. Ela foi e se apaixonou e comprou por um preço barato, uma casa grande, 2 pisos, 8 quartos, alqueires de frutas, ameixas, uvas, maçãs, uma vista lindíssima. E ela disse, paguei o mesmo preço pelo qual vendi minha casinha lá na Austrália. Tudo mobiliado, tudo montado, um presente de Deus para nós. Mudou-se para lá e os que a visitavam, ela disse, vejam o refúgio que Deus preparou para nós. Nessa casa que merece ser visitada, está lá, em Santa Helena, Califórnia, pertinho do hospital, ela passou seus últimos 15 anos. Anos maravilhosos, frutíferos. Bem, 1901, ela viaja até Battle Creek e participa da famosa Assembleia de 1901, para mim a mais importante de todas. A obra foi reorganizada, o sistema de uniões implantado não existia. A obra médica reestruturada, que comandava quase tudo, não pode. E enquanto ela se dirigia aos delegados, dizia, anjos de Deus transitam pelos corredores aqui. Estão aqui para nos ajudar nas decisões que vamos tomar. Naquela assembleia, Deus escolheu alguém para presidir a sessão geral, por nome Arthur Daniels, que havia sido preparado para isto, conhecido pela família White desde jovenzinho de 20 anos. Trabalhou com Ellen White na Austrália, era um homem jovem de 43 anos, mas estava pronto. Tempos difíceis viriam ali, o desvio da fé do Dr. Kellogg, outros médicos influenciados por ele, a heresia do panteísmo queria tomar conta da igreja.
Naqueles dias, Deus disse para ela que havia escolhido o pastor Dennis por ser um homem firme como aço. Era o homem da sua escolha para enfrentar as adversidades daquele momento. E ele se demonstrou firme, fiel e inabalável. A mensagem de Deus era que havia muita concentração em Battle Creek. Colégio, editora, o hospital, sede mundial da igreja, muita aglomeração. É para sair. Os apelos de Deus não foram atendidos. E no dia 18 de fevereiro de 1902, o hospital é incendiado, queimado todinho. No final do ano, 30 de dezembro de 1902, a editora queimada. Quando Ellen recebeu a notícia, disse: não me surpreendi. Eu já sabia que isso ia acontecer. E disse: eu vi um anjo com uma espada inflamada, correndo de uma parte para outra nas instituições da igreja em Battle Creek. Se não saíram de forma, por bem, agora vão ter que sair de uma forma ou outra. Assim, o colégio saiu dali e foi para Berry Springs, Colégio Emanuel, nossa Universidade Andrews, até hoje. A sede mundial para Washington, conforme Deus havia indicado. Ellen White ficou meses morando em Washington, supervisionando e dizendo: o terreno é da escolha divina, aprovação divina. E então, enquanto o Dr. Kellogg manobrava para ficar com o hospital para ele, Deus tomava providências para que na Califórnia vários hospitais fossem estabelecidos. Não posso contar essa história, mas vou mencionar rapidamente. Apareceu um hospital fechado há muitos anos à venda. Tinha custado $40 mil e estavam vendendo por 26. Depois baixaram para 18, 16, 12 e queriam vender para a igreja Adventista do Sétimo Dia, que não tinha $1 de reserva. Tínhamos 1.500 membros e não havia dinheiro nenhum. $8 mil. Isto em San Diego. Um dia alguém disse para Ellen White: se a senhora oferecer 6 mil, eu acho que eles entregam. Sabe o que ela fez? Consultou uma amiga que tinha um certo poder aquisitivo e disse: amiga, se eu conseguir $2 mil de empréstimo num banco, você consegue outros 2? Vamos propor 4 mil? Disse: fechado. Ofereceu 4 mil e o negócio foi feito. De 40 mil por $4 mil. Não havia água ali, mas Deus operou um milagre. O tempo não permite, o relógio está dizendo que não posso. Ela chamou um pedreiro de Nebraska, irmão Hamilton, perfurou 24 metros, havia só poeira, mas um dia ele escutou um barulho lá embaixo e gritou para o pastor Palmer, o administrador: o senhor quer descer até aqui? Estou escutando um barulho diferente. Ele desceu: isso deve ser água, bata com a picareta aí. E bateu e a água explodiu. Tiveram que sair tão depressa que até as ferramentas ficaram lá. Naquela noite, Ellen White escreveu para as netas: Deus operou um milagre, temos água em abundância. O hospital nem estava reformado e os pacientes chegando para serem tratados. É o Paradise Valley, está lá, com centenas de leitos, maravilhoso, né? Deus estabeleceu usando sua serva. Ela e a amiga compraram, não para obter lucro, para depois poder a associação repassar o dinheiro para elas e elas passarem a propriedade. O pastor John Garden era um homem de Deus e usado para essa questão das aquisições. Apareceu uma propriedade em Glendale. Tinha custado muito dinheiro, fechado.
E estavam, o último preço era $25 mil. Ele disse: Senhor, eu vou propor, não, eu vou conversar com esse proprietário, e se ele fizer 15 mil, receberei como um sinal que é para comprar. Conversou com o proprietário, a situação é essa, somos um pequeno povo, cada um tem que ajudar, etc. e tal. E o homem disse: vou pensar. E voltou dizendo: 12.500, está bom para vocês? Era menos do que serviria de sinal para ele. Comprado, Hospital Glendale, tá? Em seguida, ela disse: pastor Burden, procure mais. Mas nós só temos dívida, nem um centavo em caixa. Como? Procure mais, Deus quer mais na Califórnia. Foi quando ele foi olhar Loma Linda. Tá? E ela estava em Washington, ele passou um telegrama. E em seguida uma carta. Quando Ellen White leu a descrição, ela disse: essa propriedade tem que ser nossa. Mandou um telegrama para ele através do filho e fala: filho, não converse com ninguém, vai ao correio e manda esse telegrama. E no telegrama ela dizia para o pastor Burden: feche o negócio. Ele arranjou lá uns poucos dólares e deu lá para até fazer o contrato, mas e cadê dinheiro para a entrada e tudo mais? Conseguiu milagrosamente o dinheiro. Quando ela voltou, quis conhecer, chegou lá olhando uma coisa e outra, ela disse: William, para o filho, eu já estive aqui. Negativo, mamãe, a senhora nunca esteve aqui. Então, eu vi isto em sonho, em visão. É isso mesmo. Tem que ser nossa. Foi comprada Loma Linda, para se pagar, tinha custado centenas de milhares de dólares, o último preço era 85, mas eles fizeram por 40 para a igreja. Os dólares foram conseguidos para a primeira parcela, primeiro mês, 5 mil. Quando chegou o dia de pagar a segunda parcela, outros 5 mil, não havia $1 em caixa. Era meio-dia, até as 2, se não pagasse, perderia a propriedade e os 5 mil já pagos. E uns de pouca fé já começaram a chorar. Está vendo? Eu falei, não devia fazer. Como compra uma propriedade sem dinheiro? Mas nisso ouviram uns passos. Era o moço do correio entregando a correspondência. Quando pegaram a correspondência, abriram uma carta de Atlantic City. O que tinha dentro da carta? Um cheque de $5 mil. Aí mesmo aqueles que criticaram começaram a chorar. E disseram: parece que Deus está nisso mesmo. Parece, Ele está. Resumindo a história, eles tinham mais 2 parcelas para pagar e depois 20 mil em 2 anos. Com menos de 1 ano, tinham pago as parcelas e os outros 20 mil, e Loma Linda estava paga. Tá? E então, para a surpresa de todos, ela disse: olha, Loma Linda não é para ser só um hospital, muito mais que um hospital. Aqui vamos preparar jovens para ser médicos, missionários. Mas o que é isso? Uma faculdade de medicina? Sim, isto. Impossível. Ela disse: vocês não sabem, mas eu sei. Loma Linda será nosso maior centro no mundo todo, da obra médica. Será algo extraordinário. Eu vejo o futuro de Loma Linda porque Deus me mostrou. Em 1909, a Faculdade dos Médicos Missionários estava sendo inaugurada. Milhares de médicos têm saído de Loma Linda para servir a causa, o mundo, uma grande bênção. 1909, Ellen, com mais de 82 anos, atravessa todo o país, da Califórnia a Washington, para a última Assembleia Geral, com ela presente. Pregou 10 vezes, com aquela voz forte e extraordinária. Deixou marcas indeléveis nos delegados, inclusive delegados do Brasil, que estavam lá. A obra
começando aqui. 1913, nova Assembleia, ela diz: filho, não vou economizar minhas forças para escrever. Ele disse: concordo plenamente, mas vou mandar uma mensagem para os delegados. Uma você vai ler e a outra o pastor Dénios. Tá. Essas mensagens estão nos Mensagens Escolhidas, volume 2, lá no final, Testemunhos Seletos, volume 3, penúltimo capítulo. Ela mandou 2 mensagens. Nessas mensagens não se encontra uma palavra de incerteza, de desânimo, mas só de confiança e certeza. Entre outras coisas, ela afirmou que a igreja se tornaria mais forte e mais eficiente à medida que o tempo avançasse. E que sua experiência seria de crescimento até Jesus descer do céu. Registrou também essas palavras: quando à noite não consigo dormir, elevo o meu coração a Deus em oração, e Ele me fortalece. E me dá a certeza de que está com os seus servos ministradores no campo nacional, América e em terras distantes. Sinto-me feliz e abençoada ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está dirigindo o seu povo e vai dirigi-lo até o fim. Os delegados aplaudiram e disseram amém, amém, ao ouvir esta mensagem de certeza, de confiança, que Deus estaria no comando até o fim. 1914, seu estado de saúde se debilita e todos percebem que ela está no final da sua vida. No dia, sempre acompanhando o desenvolvimento da obra, dizendo que confiava plenamente na direção divina sobre a igreja, mas quando ouvia os sucessos do campo missionário, ela, mais convicta me sinto e mais feliz ainda. No dia 12 de fevereiro de 1915, quando o filho estava saindo para Santa Helena para uma pequena viagem, ela saiu também no gramado na frente. Era um dia ensolarado. Por 10 minutos conversaram sobre a obra, como Deus estava abençoando, dirigindo. E no dia seguinte, 13 de fevereiro, um sábado, enquanto caminhava para a sua sala, seu escritório, sala de estudo e oração, tropeçou e caiu, fraturando o fêmur. Esta foi a sua última enfermidade. Seu estado de saúde foi piorando, se enfraquecendo, comendo pouco e dizendo: sinto que sou aceita pelo Senhor. E no dia 3 de março, ela teve uma última visão. E quando perceberam que ela havia tido uma visão, chamaram o filho. E ela foi ditando para ele o que ela havia visto, o que Deus havia dito para ela. Foi ali que ela disse: não espero viver muito tempo. Penso que não mais terei testemunhos para o nosso povo. Mas os nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento da causa. E então William registrou isto e depois foi publicado na nossa revista e nos livros também. Mês de julho, ela já quase não falava. No dia 8 de julho, ela expressou sua confiança em Deus, o estar pronta, preparada para o descanso. E quando o filho orou com ela e por ela, juntamente com a secretária, Sara, suas últimas palavras foram: eu sei em quem tenho crido. No dia 16 de julho, às 14h, as enfermeiras notaram que a respiração estava diminuindo. Chamaram depressa o filho e outros, e assim foi. A cada momento respirava menos,
Sua respiração foi caindo para 40, 30, 20, 10. Filhos queridos todos em volta. E então, às 3h40 da tarde, sexta-feira, 16 de julho de 1915, parou de respirar. Todos ficaram imóveis por alguns minutos, achando que ela poderia voltar a respirar, mas não respirou mais. Como o filho registrou depois, como uma vela queimou até o fim lentamente, assim se foi Ellen White. 3 funerais aconteceriam. Um no domingo, no gramado da sua própria casa em Santa Helena. Cerca de 500 pessoas compareceram. Momento solene. Na segunda-feira, o segundo serviço fúnebre, numa campal em Auckland. Pois os irmãos disseram, se ela fosse viva e estivesse com boa disposição, estaria aqui entre nós, falando, nos orientando. Queremos ter uma cerimônia fúnebre aqui. Mais de 1000 pessoas estiveram ali. E na segunda-feira, à tarde, o pastor William e algumas pessoas mais, e o corpo de Ellen, rumaram para Battle Creek, porque era seu pedido, queria ser sepultada ao lado do esposo. O filho mais velho morava em Kalamazoo, Michigan, também chegou lá. No sábado, dia 24 de julho, quando as portas do grande tabernáculo se abriram, logo os 4.000 lugares estavam tomados. O jardim todo foi ocupado, as ruas. Nunca Battle Creek havia presenciado um funeral como aquele, com tanta gente. Adventistas e não adventistas, amigos da família. O pastor Dennis apresentou traços biográficos, a obra dessa mulher pela igreja e pelo mundo. Pastor Haskell, um bem preparado sermão sobre a esperança daqueles que dormem em Cristo. E então o corpo foi levado para o cemitério de Walk Hill. Os carros da cidade, os bondes, as carruagens, pessoas a pé, todos foram até lá. Pastor Evans disse as últimas palavras. Um quarteto cantou e o corpo foi depositado ali ao lado do esposo, dos filhos, familiares do esposo também. Ali dorme a serva do Senhor, esperando a volta de Jesus. William, o filho amado, fez sua viagem de volta para sua casa, coração pesaroso, lágrimas, mas pensando em como continuar promovendo os escritos da mãe, que era o seu interesse, inclusive tinha mencionado na última visão, fazer circular para o mundo todo. Chegou em casa, pegou a chave da casa da mãe, como ele sempre fazia, e foi até lá. Coração pulsava forte, abriu a porta, subiu as escadas. Disse ele, tudo em silêncio, muito diferente das outras vezes quando eu viajava. Disse, quando eu viajava e chegava, minha mãe queria logo me ver, me abraçar, me beijar e queria ouvir as notícias. Disse ele, agora estava ali a cadeira dela, a mesa, mas a pessoa mais importante do mundo para mim não estava ali, a sua mãe. A poltrona, a prancheta de escrever, tudo no lugar, a cama, todos os móveis. E então, com lágrimas a correr pela face, ele olhou para a estante, onde estavam os manuscritos, livros, cópias e cartas, e lembrou do que ela sempre dizia, quando perguntava, Sra. White, e se a senhora falecer, como será? Ao que ela respondia, Deus saberá cuidar da sua igreja. E quando eu me for, os meus escritos testemunharão por mim. Eles falarão por mim. Viva eu ou não, eles continuarão vivos e falando até que o Senhor Jesus volte em glória e majestade. Mais de 100 anos se passaram, não é isso?
70 com a presença pessoal da mensageira do Senhor, outros 102 sem a sua presença. Mas como ela bem disse, os escritos não morreram, estão vivos. E falam com a gente desde que a gente abra e leia. E tenha a intenção de seguir os bons conselhos. Termino dizendo, que povo privilegiado é o povo adventista do sétimo dia, não é? Quem tem uma experiência como esta? Maravilha! O verdadeiro dom de profecia manifestado nessa igreja. Que Deus ajude a ter coração aberto para todos os conselhos que Ele nos transmite através da Bíblia e dos escritos inspirados. Termino com as palavras que disse no início. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Levantemos para a oração, por favor. Senhor Deus, mil graças te damos nesta manhã, pelo privilégio de pertencermos ao teu povo remanescente. Te somos muito gratos por esse presente do céu para nós, que se chama dom de profecia. Ajuda-nos tão somente a termos corações sensíveis, abertos, receptivos aos conselhos do céu para nós, através desses conselhos. Que cada um volte para casa hoje com uma certeza redobrada, na direção do céu sobre o teu povo remanescente nesses últimos dias. E mais, que cada um volte para casa pensando em procurar um livro, escolher um dos muitos livros do Espírito de Profecia para ler e assim ser abençoado. Obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos uma tarde feliz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.